Amados irmãos e irmãs, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma vez, vocês deixarem eu ir até vocês através deste canal do YouTube, trazendo uma palavra ou uma reflexão bíblica da parte de Deus para os nossos corações. Creio que tem sido de bênção para nossas vidas, onde pessoas têm sido edificadas através da palavra de Deus, e creio que o Senhor Jesus, Ele vai salvar almas para seu reino através deste canal. Eu quero meditar com vocês em rápido tempo no livro de Jonas, no capítulo 1, e o versículo 8, que diz assim: então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Meus amigos, meus irmãos, Jonas foi chamado por Deus para uma missão, filho de um profeta. Se nós formos olhar, Deus poderia muito bem ter chamado seu pai Amitai. Mas a palavra do Senhor diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. E nós sabemos, irmãos, que quando Jonas ele ouviu esse chamado da parte de Deus, ele correu, se escondeu, acabou comprando uma passagem para Tarsis para fugir de diante da face do Senhor. Mas nós sabemos que Deus, Ele é aquele que os seus olhos são como chama de fogo. Ninguém se esconde da chamada de Deus, ninguém se esconde daquilo que Deus tem na vida de cada um de nós. E entenda que quando Deus chamou Jonas, ele não quis ir. Creio eu que ele ficou com medo, até porque a cidade em que Deus lhe mandou pregar era uma cidade conhecida como uma cidade sanguinária. Era uma cidade que o povo matava os profetas, matava os cristãos. Então ele não quis ir. Mas nós sabemos, amado, que Deus é aquele que quando Ele chama, Ele se responsabiliza. E talvez neste dia de hoje, você que está ouvindo essa mensagem, talvez Deus, Ele tem te chamado para uma ocupação, tem te chamado para uma obra, e você tem corrido, você não tem escutado a voz de Deus, mas tem tentado se esconder. Mas neste dia, nesta tarde, nesta noite que você vai estar ouvindo a palavra de Deus, não corra para o chamado de Deus. Não corra, porque nós sabemos que quando Deus nos chama para uma obra, para um propósito, e que nós corremos, não aceitamos, nós acabamos a sofrer as consequências como Jonas sofreu. Foi lançado no mar, foi engolido por um tão grande peixe, acreditamos que foi uma baleia, foi vomitado por ela na cidade em que Deus queria que ele fosse pregar arrependimento àquela cidade. Então, não corra, não deixe de ouvir o chamado de Deus, porque Deus, Ele conta contigo para pregar a palavra do Senhor Jesus, tempo e fora de tempo. E nós sabemos que essa chamada que Deus, Ele tem na tua vida, na minha vida, vamos abraçar ela. Sabe por quê? Porque quando Deus, Ele nos chama, Ele se responsabiliza e promete que vai estar conosco, nos ajudando, nos dando força, nos livrando do mal e nos dando ânimo. Sabe por quê? Porque a chamada de Deus, muitas das vezes, ela é espinhosa, ela é ardente, mas no final é gozo, é vitória. Então nesta noite, receba o chamado de Deus,
abrace ele, porque é muito lindo o chamado de Deus que ele tem na tua vida. Que Deus te abençoe, ou que ele continue te abençoando. Se puder nos ajudar compartilhando, divulgando o link do canal, nós agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe.